Olá, oitavo ano, boa tarde. Eu acho que tá um pouquinho escuro aqui pra nós, né? Vou acender a luz pra ver se melhora. Não sei se melhorou. Acho que um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. É porque é a única forma da gente... Tá, acho que assim melhorou. Vamos lá. Tem uma parte que eu passei pra vocês da gramática que fala sobre as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem são aquelas palavras, aquelas comparações, né? Que nós usamos, às vezes usamos até sem perceber, mas fora do sentido literal, ou seja, num sentido figurado, né? Não é o sentido real da palavra, da expressão, do que eu quero dizer, tá? Isso é sentido figurado. Então nós usamos, e esse uso dessas palavras, dessas expressões, dessas comparações, elas recebem o nome de figuras de linguagem, tá? Então na gramática de vocês, nós temos no início na página 105 e 159, depois, seguindo, nós temos a comparação, tá? Então quando eu digo, vamos ver aqui, como 2 e 2 são 4, né? Eu estou comparando que 2 mais 2 é igual a 4, né? Então, outra comparação. Você é tão bonita como uma rosa. Então, ou seja, eu estou comparando uma pessoa a outra pessoa, uma coisa a outra coisa. Eu faço uma comparação. Eu uso duas pessoas, duas situações, dois lugares, dois objetos ou três. Eu faço comparações. Normalmente eu uso a palavrinha como, tá? A comparação é simples, diferente da metáfora. Porque a metáfora, eu não expresso uma coisa comparando a outra. Tá? Eu uso uma linguagem figurada, mas de uma outra maneira. Não quer dizer que eu não esteja comparando, mas eu comparo de uma outra forma. Por exemplo, aquele neném é um doce de coco. Tá? O neném não é um doce de coco, né? Eu quero dizer que o neném, né, é tão suave, né? Tão doce. Tudo em sentido figurado, como um doce de coco. Eu faço essa comparação, mas essa comparação na metáfora ela é de forma diferente. Você é uma flor, você não é uma flor, uma planta. Eu quero dizer que você é bonita, né? Que você é perfumada, que você chama atenção, né? Que você desperta interesse. Então, ou seja, eu faço comparações. Então, a comparação, a figura de linguagem, a comparação, eu uso de uma forma. Já a metáfora, eu uso de uma outra forma. Seguindo aqui, aí nós temos exercícios aqui na gramática de vocês. Depois tem a metonímia. A metonímia, ela é diferente. Ela é assim, eu faço uso da figura de linguagem, da metonímia, tomando parte no lugar de um todo. O que é isso, tomar parte no lugar de um todo? Por exemplo, vou fazer como exemplos que fica mais fácil para vocês. Por exemplo, João pediu a mão de Maria em casamento. João pediu Maria em casamento. João pediu que Maria se casasse com ele, né? Deixasse a casa dos pais, ou se ela viver sozinha, tanto faz, e fosse morar com ele, né? Contrair o matrimônio, toda aquela cerimônia. Então, ou seja, agora, João pediu a mão de Maria. Ele não pediu a mão, ele não pegou a mão de Maria e levou. Parte, isso é parte de todo um contexto, de toda uma situação. Eu leio Machado de Assis. Eu não vou lá, pego Machado de Assis, que aliás, né, já nem existe mais Machado de Assis, e vou ler Machado de Assis. Não, eu vou ler a obra de Machado de Assis. Então eu pego parte, que é parte de Machado de Assis. Agora, coloco no lugar de toda a obra dele, ou de um livro, ou de alguns livros de Machado de Assis, né? Deixa eu ver um outro exemplo. Por exemplo, que a gente mais encontra, por exemplo, por favor, tira uma xerox para mim desse documento. Xerox não é cópia, xerox é marca. Então eu uso
parte, ou seja, parte Xerox, para poder para poder me relacionar, ou seja, para relacionar todo aquele processo de cópia. Tira uma Xerox para mim? Não, tira uma cópia para mim. Se eu digo tira uma cópia para mim, eu não estou usando nenhum tipo de figura de linguagem. Estou pedindo que uma pessoa faça o favor de tirar uma cópia de um documento para mim. Agora, se eu digo tire uma Xerox para mim desse documento, eu estou usando uma figura de linguagem. Eu estou usando uma marca, tá? No lugar de cópia, daquele processo de cópias, de reprodução, tá? Deixa eu ver se nós temos aqui uma outra coisa para a metonímia. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui para que vocês entendam, né? João ganha vida vendendo artesanato, né? João ganha vida com artesanato. João ganha vida com artesanato. Ele não pega o artesanato e ganha toda a vida dele. Isso é metonímia, tá? Por exemplo, ele trabalha com artesanato e o dinheiro que ele recebe das vendas dele é que ele se sustenta. Isso é metonímia. Eu pego parte de todo um trabalho, de toda uma remuneração. Entenderam? Deixa eu ver. Por exemplo, a criança é o futuro, por exemplo, do país. Vamos dizer, a criança é o futuro do Brasil, ou do país, seja ele qual for. Tá. Uma criança? Não. Eu digo as crianças no geral, os jovens no geral. Então, parte por um todo. Isso é metonímia. Estão entendendo? É assim que funciona, tá? A gente usa muito assim, quer ver? Nossa, eu tava com tanta fome, comi um prato de comida. Ninguém pegou um prato, colocou comida e comeu o prato com a comida. Ninguém faz isso. Isso é uma outra figura de linguagem, né? O que eu fiz? Eu peguei o alimento que está no prato e comi aquele alimento. Isso também é metonímia. Eu comi um prato, né? Não é, você não comeu o prato, você comeu o alimento que estava no prato, né? Outra quer ver, ó. Tomei dois copos de suco. Ninguém pegou o copo e bebeu. Você tomou o líquido que estava no copo. Isso é metonímia, tá? Isso é figura de linguagem. Tudo bem? Entendido? Tá, beleza. Então, a outra, antítese. Antítese. O que é antítese? É quando eu faço uma colocação ou eu encontro em textos, seja ele de contextos diferentes, de gêneros diferentes, né? E eu uso palavras que possuem significados opostos, próximas umas das outras. Por exemplo, morte e vida de Severino. Isso é título de um livro. Morte e vida de Severina. Morte é uma coisa, vida é um antônimo de morte. Então eu usei elas próximas uma da outra. Isso é antítese. Isso também é uma figura de linguagem, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Um outro exemplo, deixa eu me ver. No meio da vida, a morte jaz profundamente viva. No meio da vida, a morte jaz profundamente viva. Estou pegando o exemplo que está aqui na gramática de vocês, na página 165. Então, ou seja, o jazer é morrer, estar morto, jaz, morre, né? Eu estou aqui nessa fala, nesse pedacinho aqui, eu estou trabalhando com vida e morte. Vida e morte. Isso é antítese. Claro, escuro, desculpa. Claro, escuro, preto e branco, alto, baixo, né? Sombra, luz. Se eu trabalho essas questões antônimas, próxima uma da outra ou próximas umas das outras, em textos, em falas, em parágrafos, em poemas, eu estou trabalhando uma figura de linguagem que tem o nome de antítese, tá? Personificação ou prosopopeia é a mesma coisa. Nós podemos encontrar com um nome ou outro nome. O que é isso? É quando eu direciono ações humanas
em objetos, em fenômenos da natureza, né? Por exemplo, o sol atravessou a janela, tá? O sol não pulou, entrou e ficou aqui dentro do meu quarto. Não, ele entrou, a luminosidade entrou. Isso é personificação. Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá? Aguarde um minuto.